Cara, esse é um projeto que eu venho fazendo já há muitos anos, desde 2007. Ele começou de brincadeira lá no Rio de Janeiro e tal, que eu juntei os amigos para fazer um som com músicas que são influências da minha carreira e tal. E aí a gente viu que demandava um interesse de um público. Começamos a rodar com uma banda chamada Rebu, que era uma banda que eu criei em paralelo ao Detonautas. E aí alguns artistas de outras regiões fora do Rio de Janeiro começaram a me convidar para fazer esse projeto e ele foi tomando uma proporção gigante, assim. Posso dizer seguramente que eu fui o primeiro cara do rock a começar a fazer esse tipo de apresentação. E aí hoje em dia tem vários artistas aí, tipo Badawi, Egípcio, Digão, vários outros caras do rock que adotaram também esse formato e começaram a tocar com as bandas que estão aí na luta, né, para poder manter vivo o rock and roll. Então é um projeto também que, além de privilegiar a oportunidade da gente fazer um show diferente do que é o que eu estou acostumado a fazer com o Detonautas, ele dá uma força também para as bandas locais que muitas vezes precisam de uma atenção, de um espaço para poder mostrar para a região, para a cidade onde mora, e só consegue depois que alguém de fora vem para poder dar essa colaboração, né? O Detonautas está terminando aí, até o final de março a gente já encerrou a gravação do disco novo. É um trabalho bem bonito, assim, bem diferente do que as pessoas estão esperando do Detonautas. E agora a gente está aí numa fase de avaliar como é que a gente vai lançar, porque como as coisas mudaram muito e o mercado está muito diferente, né? Então a gente precisa saber também se articular, já somos independentes há quase 10 anos, para saber como é que dentro desse mercado que está tão restrito para o rock, a gente vai conseguir disseminar e divulgar o conteúdo. Obviamente que a internet é o nosso meio de comunicação mais eficiente, mas a gente está estudando outras maneiras também de ver se a gente consegue acessar o mercado e trazer de volta a galera do rock, né? O rock hoje no Brasil ele representa 2% só do mercado fonográfico, né? Falando de mercado exatamente, assim, não só de bandas tocando e tal nos lugares. Falando da indústria fonográfica. 2% é um número, né, risível, porque se tratando de um país que já teve o rock como referência, tudo bem que a gente está falando também de um estilo que não é propriamente nacional, mas que a gente adaptou a nossa linguagem e tudo mais. 2% é nada, né? Então a gente tem uma dificuldade enorme porque não tem espaço nas rádios, porque não tem espaço na TV, porque não tem espaço nos canais que passam música. Então você fica com uma dificuldade muito grande de oxigenar, né, o cenário. Então, quer dizer, para aquela banda que está começando, para a banda que está trabalhando, para a banda que está de alguma maneira tentando acessar o grande público, a massa, né, sair do gueto e acessar a massa, é muito difícil, né? Então, você me perguntar, quais são as bandas que você tem hoje aí de rock que estão despontando para a massa? Para a massa, nenhuma, né? Agora, dentro do nicho do rock, a gente tem várias, né? Posso citar o Scalene, posso citar a própria banda do Rodrigo Suricato, que agora juntou com o Barão Vermelho e que vai somar forças aí para ver se retorna o Barão Vermelho. Mas, assim, quais são os outros nomes, assim, que estão por aí desfrutando de um espaço digno, né, para poder mostrar trabalho? Poucos. Quase ninguém, né? Então, a minha avaliação em relação ao mercado do rock é que realmente a gente está nadando numa ressaca, né? Então, até conseguir atravessar a arrebentação aí e ir para um cenário um pouco mais favorável vai demorar um pouco. Eu acho que tem espaço para tudo dentro do rock, tanto para mensagem em relação ao combate ao sistema, mas também uma percepção mais romântica, mais reflexiva, mais existencial, mais filosófica. Depende de quem é que está escrevendo, né? O que a gente vê é que talvez a linguagem que a gente está usando no rock, talvez hoje não tenha tanto adesão por parte da geração que vem, enfim, fazendo contato com milhões de coisas ao mesmo tempo, né? O meu filho, por exemplo, é um garoto de 15 anos, ele gosta muito de rock. Então ele escuta só rock e tal, pá. Ele foi ainda de uma formação de uma geração anterior. A formação da minha filha, que já é uma formação
mais próxima da galera atual, já é totalmente diferente. A escuta de tudo, sertanejo, funk, axé, pagode, música eletrônica, escuta tudo. Né? Então, para você conseguir acessar essa galera, para conseguir um pouquinho da atenção deles, você tem que descobrir uma forma de desenvolver uma linguagem. Seja visual, seja na abordagem das letras, seja musical mesmo no sentido de como você está apresentando o seu trabalho. Então a disputa é muito grande, né? Porque é um universo muito grande, muito diversificado. A internet dá oportunidade das pessoas terem acesso a tudo. E o que a gente observa é que essa geração não se aprofunda muito, assim, eles ficam sempre no raso ali. Eu gosto de uma música do disco tal. Tipo, eu estava conversando com um amigo do meu filho outro dia, falei, e aí, o que você está ouvindo, cara? Aí ele falou, eu escuto uma música do Nirvana, que é o Smells Like Teen Spirits, eu escuto uma música do Jorge Mateus, escuto uma música da Anitta, Então é uma música, às vezes duas, às vezes três, não tem mais aquela coisa de você pegar e se aprofundar no álbum, e descobrir a história do artista e tal. Então é uma fase de transição, a gente vai ter que se adaptar. Quem não se adaptar, vai desaparecer. Não, é engraçado falar isso, porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que falei sobre esse assunto. Se você for no YouTube, pegar vídeos de 2005, 2004, 2003, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, você sempre vai me ver abordando esse assunto. Não foi o Tico que abordou esse assunto agora. A sociedade é que passou a prestar atenção, né? Então, é óbvio, com o avanço da tecnologia, com as redes sociais dando oportunidade para as pessoas debaterem e darem suas opiniões, a coisa tomou uma proporção maior. O Brasil entrou num ciclo de confronto, né, de ideias, e aí sim, a minha figura ganha uma relevância nesse assunto, porque eu sempre me manifestei, sempre falei sobre o tema, sempre estudei, sou uma pessoa que fiz ciências sociais na UFRJ, quer dizer, é um tema que está intrínseco dentro da minha existência, e aí de repente o que eu sempre escrevi começa a tomar uma proporção grande. Né? As pessoas falam, porra, você é um formador de opinião? Não, eu não sou um formador de opinião. Eu sou um cara que escrevo a minha opinião apenas para poder expressar o que eu penso. Eu não estou querendo formatar a cabeça das pessoas para que elas pensem igual a mim. Eu não estou querendo que as pessoas tenham a mesma opinião que eu. Eu não estou querendo que não exista divergências a respeito do meu pensamento. Mas a forma intolerante como as pessoas tratam essa questão, né, principalmente agora que está totalmente polarizado e virou torcida organizada, isso não faz bem para ninguém, nem para a democracia, nem para o diálogo político, nem para a sociedade, nem para ninguém, porque ou é uma coisa ou é outra, e a gente está falando de uma coisa que é muito mais complexa. Tem muito mais cores do que só o preto e branco, entende? Se me prejudica, óbvio que me prejudica, lógico. Eu me posicionei num cenário onde a maioria das pessoas acreditava que estavam combatendo a corrupção, combatendo um partido. E eu estava o tempo inteiro tentando alertar para que, se não fosse combatido todo o sistema, ou seja, todos aqueles que fazem parte do mesmo sistema corrupto que esse partido faz parte, acho que não ia adiantar nada, que a gente ia fazer um esforço inútil. E a gente ainda colocou a nossa democracia em risco. Né? Então, quando eu saio em defesa de não quebrar as instituições democráticas, as pessoas entendem de outra maneira. Está defendendo um partido tal, está defendendo a figura tal. E eu não estou defendendo a figura nem o partido tal. Eu estou defendendo um sistema que é preciso ter uma estabilidade importante para a gente poder manter as regras funcionando, e esse sistema foi simplesmente ignorado, foi passado por cima. Então agora a gente está vendo o que está acontecendo. Aí as pessoas talvez em algum momento despertem, não é ainda o momento de despertar, porque pelo visto está todo mundo anestesiado. Porque as coisas continuam explodindo aí, pipocando, a corrupção continua, os casos continuam e meio que deu uma esfriada, né, naquela atitude tão guerreira de vamos pra rua, vamos bater panela, vamos não sei o que e tal. E agora, cadê as pessoas? O Tico Santa Cruz continua falando, mas as pessoas sumiram, né? A grande maioria desapareceu. Então o problema não é meu, cara, o problema é das pessoas que só resolvem dialogar quando está a coisa no momento de moda, de modismo. Vamos bater assunto sobre isso. Antigamente era futebol, todo mundo brigava por causa de futebol. Acho que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, aí os caras, se desiludiram e foram transformar a política em futebol. E não é assim que funciona. Eu gosto muito de vir aqui, o Detonauta sempre que veio
a essa região, sempre muito bem recebido. Nós somos uma banda que temos uma relação muito boa, né, com o Brasil todo, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná foram estados que receberam a gente no começo do nosso trabalho, né, lá em 2002, quando a gente estava começando. Essa área aqui foi que primeiro abriu as portas para que a gente pudesse começar a nossa saga. Então eu fico muito feliz toda vez que eu venho para cá e espero poder voltar várias vezes. E para a galera também ficar ligada, né, e não confundir a minha opinião particular, pessoal, com a opinião da banda. E nem misturar as coisas, porque numa democracia é importante que a gente possa discordar. Se todo mundo estiver falando a mesma coisa, não é democracia.